Bem-vindo ao nosso 33º dia da nossa leitura bíblica anual. É um prazer ter a tua companhia. Você que está chegando agora, peço que você possa deixar o teu curtir, ative o sininho de notificações, compartilhe essa mensagem e também deixe os teus comentários. Hoje nós iremos ler Gênesis no capítulo 34, iremos até Marcos no capítulo 5, retornaremos para o início hoje da leitura de Jó no capítulo 1 e, por fim, iremos até Romanos no capítulo 5, encerrando hoje a nossa leitura diária. Diz assim, Gênesis no capítulo 34. Jacó ele entra em conflito, os filhos de Jacó entram em conflito com os siquemitas. Então, nós vamos ler isso em Gênesis no capítulo 34. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou com ternura. Por isso Siquém foi dizer a Amor, seu pai, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que a sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado para até que regressassem. Então Amor, filho de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, a deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-no a ele, para que seja sua esposa. Casem entre eles, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquirem propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: conceda-me esse favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que for necessário que pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e seu pai Amor. Por Siquém ter desonrado a Diná, as irmãs dele disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregamos a nossa irmã um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os homens do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitar se circuncidarem, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa, e Amor e o seu filho Siquém, o jovem, que era mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiu-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: estes homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados com ele. Lembre-se de que os seus rebanhos, seus bens e todos os outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram as cidades desprevenidas, matando todos os homens. Mataram a fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e passando pelos corpos saquearam a cidade de onde sua irmã tinha sido desonrada, apoderando-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo que havia na cidade e de todo o campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grande apuro, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles se juntarem em suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídas. Mas eles responderam:
Ele está certo de tratar a nossa irmã como uma prostituta? Essa foi a nossa leitura de Gênesis no capítulo 34. Vamos agora a Marcos no capítulo 5, onde Jesus ele começa a operar milagres, curando e dando libertação ao endemoniado. Diz assim as Sagradas Escrituras em Marcos no capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Genezarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pelos pés e pelas mãos, mas ele se arrebentava as correntes e quebravam os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em voz alta: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos se atirou precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legiões de demônios, assentado, vestido e perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo e o que aconteceram ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não os permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem saiu e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos que ficavam admirados. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de todo sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: Quem me tocou? Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha tocado. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então ele entrou e disse: Por que estão em alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar, e isso deixou-os atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem a ninguém
e mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Vamos iniciar agora a nossa leitura no livro de Jó, no capítulo 1º. É uma leitura bastante emocionante, porque muitas pessoas começam e conhecem a história de Jó. No capítulo 1º nós vamos encontrar a primeira provação que Jó passou. O primeiro capítulo ele fala de introdução do livro de Jó e também sobre a primeira aprovação que Jó passou. Diz assim, Jó no capítulo 1º: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no seu íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Mas estende as tuas mãos e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, mas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora, matando as espadas dos empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar as coisas. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e fui eu o único a escapar para contar para você. Enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus os 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram as espadas dos empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Vamos agora para a nossa leitura, que está, última leitura, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos romanos, ele fala de paz e de alegria, e também ele fala da vida em Cristo Jesus. Diz assim, Romanos 5: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morrerá por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus.
Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma que como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como só a transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura diária.